Mais uma vez, programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, trazendo como reflexão esses encontros que Jesus tem tido nas nossas reflexões, obviamente, com algumas pessoas do seu tempo. Hoje, de maneira especial, um encontro, eu até diria, inusitado entre Jesus e dois discípulos de João Batista, que procuram saber quem era Jesus. Eles vão seguir a Jesus, porque João Batista diz, lembra naquela passagem quando ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista diz isto, dois dos seus discípulos começam a seguir Jesus. E é interessante que quando eles vão até Jesus, Jesus volta-se para eles e pergunta assim: o que é que vocês procuram? E eles dizem: Rabi, nós queremos saber onde o Senhor mora, pelo seguimento. E Jesus responde: vinde e vereis, ou vinde e vede. E aí há uma grande mudança no olhar e na compreensão daquelas pessoas, daqueles dois. Por quê? Eles começam a entender que a procura ou o seguimento para Jesus não era explicitamente aquele seguimento de ir andando atrás dele. E começam a perceber que o seguimento vai muito mais além disso. O seguimento é um comprometimento com a vida daquele que você segue. Aquele que segue, ou seja, o discípulo, ele não pode, por exemplo, duvidar do caminho ou o caminho que o seu mestre mostra. É confiar plenamente naquele que está seguindo. E quando Jesus diz vinde e vede, é porque algumas experiências nós é que precisamos fazer. E ninguém pode fazer aquelas experiências por nós. Então, se quando na nossa vida de oração, por exemplo, a gente quer que Jesus mostre tudo muito claramente para a gente, é meio complicado. E eu até ouso dizer assim, em algumas situações de sofrimento da nossa parte, às vezes nós precisamos descer até o fundo desse nosso sofrimento para compreender um pouco mais essa realidade de sofrimento que a gente está vivendo. É preciso que a gente experimente algumas coisas, verifique de fato aquelas coisas, sinta de fato aquele sofrimento para poder entender qual é a percepção que de fato nós vamos ter dele. E quando Jesus diz, olha, vinde e vede, ou seja, venham para me conhecer, para conhecer o meu mundo, para conhecer a minha realidade, para conhecer aquilo que eu proponho, para conhecer a vontade do Pai. Aliás, é o convite que todos nós recebemos do próprio Cristo. Eu até entendo que todo dia da nossa vida a gente recebe esse convite. E aí, para mim, uma das coisas que mais me chamam a atenção é o fato, ou foi o fato de esses discípulos irem, né, conhecer o que Jesus, respondendo ao convite de Jesus, e eles ficaram lá com o próprio Cristo. Veja que interessante isso. Jesus diz, vinde e vede, venham e me conheçam, venham e saibam como é o meu mundo. Eles vão e permanecem com Jesus. E aí é um dado importante na nossa teologia, em toda a nossa história de fé, que permanecer não significa sentar e ficar ouvindo. Isso é um dado da nossa fé, um dado da nossa espiritualidade. Mas permanecer significa estar com aquela pessoa, ficar com ela, mas no sentido de conhecer aquela pessoa, não de fisicamente estar ali. E por isso que o texto diz, eles foram e permaneceram com Jesus. Quiseram conhecer profundamente a vida de Jesus. E com ele ficaram e seguiram Jesus até os últimos dias da sua vida. Então por isso que esse encontro de hoje, desses dois discípulos com Jesus, é um encontro que marca para nós essa necessidade de buscar também essa permanência. E até mesmo um questionamento. Será que nas nossas orações nós temos permanecido ou ficado com Jesus? Qual é a dimensão que você dá para o seu encontro com Ele? Você vive com Jesus, você acredita piamente naquilo que Ele te apresenta, você entende que Ele ainda é a solução para a sua vida, para a nossa vida, melhor dizendo, no sentido de permanecer como discípulos? Ou você trata isso como um estar? Eu vou, faço a minha oração, volto para casa e tudo continua da mesma maneira. Eu vou, participo da Eucaristia, volto para casa e tudo continua da mesma maneira. Ou você escolhe permanecer. Eu vou, participo da Eucaristia e há uma mudança plena na minha vida. Que, claro, eu vou percebendo ao longo dos dias, ao longo do tempo, como um processo na nossa vida. Então, por isso que é muito importante você ter essa referência. Permanecer ou simplesmente fazer uma
visita a Jesus. Na verdade, a gente precisa, eu não sei o que você pensa ou qual é a sua realidade de oração, mas assim, a gente tem que pensar que esses encontros que a gente tem com Jesus, por menor tempo que seja, devem ser encontros de fato de vida mesmo, de permanência, de estar e ver que produto ou que fruto nasce desse encontro. Senão vai ser simplesmente uma visita gratuita que eu faço a alguém, que eu vou, vejo como é que está e volto para casa e não muda nem a minha vida e muito menos a vida daquela outra pessoa. Então pense nisso. Guarde talvez essa palavra que você vai ouvir muito na palavra de Deus. Permanecer com Jesus. Ficar, não. Permanecer. Estar e conhecer profundamente o seu projeto para a sua vida, ou melhor, para a nossa vida. Fique com a bênção de Deus para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.